Shalom Ubrahá. Nossa última semana com o nosso querido Jorginho. Shalom Ubrahá. O Yoni está viajando depois do Shabbat, né? Já depois de Shavuot. Então, exatamente depois de Shavuot. Então, nós vamos... hoje o tema da nossa aula é viajando antes de Shavuot. E nós sabemos que todas as festas judaicas fora Shavuot, elas têm uma data. A própria Torá dá essa data. Então, os meses da Torá, a Torá, ela comemora aniversário como a gente. Tipo, ontem foi o aniversário da nossa querida diretora Rivka Haya. E quando a gente fala sobre o aniversário judaico, tem dois jeitos de se comemorar o aniversário judaico. Um jeito é o dia que a pessoa nasceu, e o outro dia é o dia que a pessoa se converteu ao judaísmo, que aquele dia se torna mais importante do que o dia que ela nasceu. Está escrito Ger shemitgayer ketinok shenolad. Alguém que se converte ao judaísmo é como um neném que nasceu. O nosso povo, na saída do Egito, com a entrega da Torá, nós éramos judeus antes. Hashem fez um contrato, um acordo com Abraão, um pacto. Abraão Avinu, nosso primeiro patriarca, ele fez um Brit Milá, e ele é o primeiro judeu. Mas eles tinham que cumprir 7 mitzvot de Bnei Noach, 7 mandamentos que Hashem deu para o Noé na Arca de Noé, depois da saída da Arca de Noé. O povo de Israel se tornou, fez um upgrade no Monte Sinai, de 7 mandamentos para 613 mandamentos. Isso é o que a gente chama de Giur. Isso é uma conversão. Ou seja, naquele caso foi um assunto mais espiritual, não se tornou uma conversão de verdade. Cada tribo continuou sendo o que ela era antes, mas aquele nível de upgrade era como se fosse uma conversão. Então a Torá começa a contar as datas judaicas de uma maneira diferente. A partir da saída do Egito, ou seja, a partir daquela época que foi mais importante para o nosso povo do que a criação do mundo. Ou seja, Deus me livre, se o mundo fosse criado e a gente não saísse do Egito, dizem nossos sábios, nós estaríamos no Egito até hoje. O que quer dizer nós estaríamos no Egito até hoje? O mundo ia continuar do jeito que estava. O Egito só quebrou porque a gente saiu de lá. Mas o Egito ia continuar o Egito do jeito que estava. Nós iríamos nos tornar egípcios. E ninguém mais iria saber que um dia nós existimos sobre a face da terra. Mas saímos do Egito, nos tornamos um povo, recebemos nossa identidade. E esse nível de upgrade é comparado a um Giur, é comparado a uma conversão ao judaísmo, de 7 mitzvot para 613 mitzvot. Então a Torá começa a falar sobre o primeiro mês do primeiro ano, e ela já não está mais se relacionando ao calendário da criação do mundo. Esse calendário da criação do mundo, nós vamos usar ele para fazer contas de reis que não são judeus, tipo o cartório judaico. Ele vai usar o calendário da criação do mundo para fazer um documento quando o nosso país um documento laico, tipo Israel fazia parte do Império Romano, era um estado dentro do Império Romano. Então tinha um documento judaico que era feito com a data da criação do mundo. Enquanto que quando a gente conta sobre um rei de Israel, quantos anos ele esteve quantos anos ele estava no reinado dele, nós usamos o calendário
da Torá, o calendário da saída do Egito. E quando falamos sobre o imperador romano, nós usamos o calendário da criação do mundo. Então, essa diferença é que quando saímos do Egito, recebemos um upgrade tão grande que já somos como uma criança que nasceu. Então a Torá começa a falar no primeiro dia do 7º mês, é Rosh Hashanah, dia 1 de Tishrei. Aí você vai tocar shofar. No 10º dia do 7º mês, você vai afligir a sua alma, vai ser Yom Kippur. Então as festas de Tishrei, do primeiro mês, na Torá elas estão no 7º mês, que a Torá já troca o calendário. E todas as festas, elas têm, na Torá, elas têm uma data específica. Fora uma, que é a festa de Shavuot. A festa de Shavuot, está escrito, e vocês vão contar 49 dias, 5 semanas. 5 semanas dá 49 dias, né? Faz as contas aí, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, deu 49? Não. Então, o Yoni autorizou, então 5 semanas, 49 dias, e você contou 49 dias de Sefirat Omer, é a festa de Shavuot. O que acontece se você faz uma viagem antes de Shavuot, mas não para onde o Yoni está indo, que ele está indo para os Emirados Árabes, para o Dubai? Eu falava antes Arábia Saudita, mas é o país, depois da Arábia Saudita, tem lá os Emirados Árabes. Ele comprou uma passagem barata, ele vai primeiro para a Península Arábica e de lá ele vai para Israel. Uma passagem barata. Mas, se ele fizesse o contrário, se no lugar de ir depois de Shavuot ele fosse antes de Shavuot, e no lugar de ir daqui para o Dubai, ele fosse daqui para o Japão, e do Japão para Israel, aí ele entraria num problema seríssimo. Ele ultrapassaria o Mediterrâneo, o meridiano de Greenwich, que chama. É assim, pela Torá, a Torá foi entregue para a gente numa época que não tinha esse meridiano do Greenwich, não tinha um ponto no meio do Oceano Pacífico, para te falar que, olha, aqui você está um dia antes, aqui você está um dia depois. Não existia esse ponto. Mas a Torá faz as contas do começo do mundo ao final do mundo. Deus criou o mundo a partir do quê? A partir do Even HaShtiyah, que está no Beit HaMikdash. A partir daquele ponto Deus criou o mundo. Então o mundo a terra é redonda, mas o ponto de cima é o Beit HaMikdash, templo sagrado de Jerusalém. Você desce para Jerusalém, você desce para Israel, você desce para os outros países. Quer dizer, sempre o ponto de cima, o nosso globo, o ponto de cima é Jerusalém, é o Beit HaMikdash. Então, se você vai até o fim do mundo, você chega na China. Então, depois da China, o que tem? Tem o Japão, né? Só que naquela época, né, o que se conhecia era onde você conseguia chegar. Eu vou ter que... O trânsito em São Paulo, depois que você passou pelo trânsito em São Paulo, não precisa mais ir para o Guénon. Se estava com alguma retificação pendente, você já faz isso aqui em São Paulo. Já chega lá em cima, vão falar, você fez isso. Eu falo, mas você não sabe o trânsito que eu pegava todo dia. Tá bom? Então, aqui já é o Guénon. Mas, por um lado, nós ficamos felizes que o comércio voltou ao normal, né? Na época da Coronga, 2 anos assim, não tinha trânsito. Por outro lado, é um sofrimento. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, quando a Torá foi dada, se você quisesse ir a pé do Monte Sinai até a China, você chegava. Então não vamos falar sobre esse meridiano no meio do Oceano Pacífico. Vamos falar assim, que o Sol, para nós, para Jerusalém, o Sol chega de onde?
chegar da China para cá, né? Da China para Jerusalém. Então a contagem do dia, aonde muda o dia, que depois foi determinado internacionalmente que não vai ser na própria China, mas vai ser no mar, no Oceano Pacífico. Se você ultrapassou aquela linha, tipo, você foi do Brasil para a China, você mudou o dia. Então na contagem do Omer, se você foi da China para o Brasil ou do Brasil para a China, a sua contagem do Omer agora, você vai estar contando um dia e naquele país vai ser outro dia, não aquele dia que você está contando. O que pode acontecer é que a sua festa de Shavuot, o seu 49º dia do Sfirat Omer, vai cair um dia antes ou um dia depois de Shavuot, e pela Halachá, pela Torá, aquele é o dia de Shavuot para você, sendo que a contagem de Shavuot, Shavuot ela não tem uma data, mas a data dela é no final da contagem. Então, por isso a gente não pode, entre Pesach e Shavuot, se alguém mora em Israel e ele quer viajar, ou vamos dizer assim, nós do Brasil, você quer ir do Brasil para a Austrália, você tem que ir daqui na direção, tipo, via África, tipo, daqui para a Austrália sem ultrapassar o Oceano Pacífico, não daqui para a Austrália via Oceano Pacífico, mas daqui para a Austrália via Oceano Atlântico. Aí você ainda se encontra no mesmo dia que começou no Oriente e se pôs no Ocidente. Aí não tem problema. Agora, se você vai daqui para a Austrália pelo Oceano Pacífico, você chega lá, muda de dia já. Você chega lá no calendário, no calendário dos Sfirat Omer, o dia que você está falando já é um dia diferente. Quer dizer, você está falando de acordo com a sua ordem, mas o dia que está lá no país já não bate. Se você olhar o calendário de Sfirat Omer daquele país, você vai ver que aquele número de dia não bate com aquele número de Sfirat Omer que você está falando. Então, por isso, entre Pesach e Shavuot, você quer ir para a China, não vá pelo Oceano Pacífico, dê a volta, vá pelo Oceano Atlântico. Você vai gastar mais dinheiro, mas esse mundo aqui, esse mundo material, é uma consequência do mundo espiritual. Você gasta mais dinheiro por motivos espirituais, você ganha muito, 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 muito mais. Inclusive tem uma história muito interessante. E a gente mesmo no trânsito de São Paulo, a gente se lembra de coisas alegres. E a história, assim, uma pessoa estava procurando vaga. Ontem a gente estava no shopping, vocês não têm ideia, o comércio voltou normal, não tinha uma vaga no shopping. Entramos no shopping, descobrimos que a loja de ortopedia lá estava fechada. Saímos, não tinha um lugar para estacionar, mas tem uma história lá em Israel. Israel é pior do que o Brasil para encontrar vaga no shopping. E uma pessoa estava no shopping já rodando não sei quanto tempo, e ele olha para cima e ele fala: Hashem, meu Deusinho querido, se você me conseguir uma vaga, eu vou guardar Shabbat, eu vou comer kasher, eu vou colocar tefilim, eu vou rezar, vou pedir para minha mulher ir para o mikveh, tudo. Nessa hora, aonde que ele está, o carro da frente sai milagrosamente da vaga, uma vaga aberta na frente dele, e os 10 atrás dele buzinando, que falam que está esperando lá mais tempo do que ele. Ele olha a vaga aberta na frente dele, ele entra, ele fala: chefe, já não precisa mais, já encontrei sozinho, encontrei uma vaga sozinho, já não precisa mais. Então tem outra que o pessoal perdeu 200 shekels, né? O rabino de Israel estava contando
O que quer dizer a pessoa ser uma pessoa religiosa e não acreditar em Deus? Ele é um judeu religioso, mas ele não acredita em Deus. O que é isso? Ele perdeu 200 shekels, ele estava no desespero. E ele fala assim, me ajuda, perdi 200 shekels, estou sem dinheiro. E ele encontra no chão 200 shekels. Não era aquele que ele perdeu, encontra outra. E aí ele continua triste. Perguntou para ele, olha, te aconteceu um milagre, você perdeu 200 shekels, Hashem te deu de volta. Ele falou, não, perdi 200 shekels, encontrei 200, mas se não tivesse perdido os 200, eu teria agora 400. Então, assim, a gente faz contas como se Deus não existisse. Quer dizer, somos religiosos, kippah preta, tzitzit, tudo. Mas na hora de fazer os cálculos, quanto vai custar a passagem, a gente esquece que Deus existe. Esquece que é Deus que dá para nós todo o nosso sucesso. Todo o nosso sucesso financeiro, econômico. Então, na hora que você vai fazer uma viagem, e inclusive eu tinha que dar uma aula, esqueci de falar isso, eu tinha que dar uma aula nessa segunda-feira no despachante aduaneiro, e ele me avisou que não vai estar na aula porque ele está na China. E se ele tivesse me falado antes que ele ia para a China, aí eu já ia gravar essa aula antes. Agora que me ocorreu, eu só estou pensando quem eu conheço que vai para o Japão, vai para a China, e todo mundo que faz comércio exterior aqui em São Paulo tem essa necessidade de ir lá pessoalmente. Então, na prática, é assim que funciona. A festa de Shabat, a data dela é no final de Sefirat Omer. Então, se você mudou o dia por meio dessa viagem, aí o seu Shabat vai ser em outro dia. A Halachá, na prática, então não viaja para a China pelo Oceano Pacífico entre Pesach e Shabat, gasta um pouquinho mais de dinheiro, a gente vai te dar não só o dobro. Todos os negócios que você vai fazer lá, você vai ter muito sucesso, você vai ganhar muitas e muitas vezes mais. Então, até aqui, a ligação entre Sefirat Omer e Shabat, a ligação material. Agora a ligação espiritual. O povo de Israel saiu do Egito, levou o Egito junto. Isso é o que a gente faz. A pessoa vem para o judaísmo. O Deus da mitologia é um voz. Os gregos antigos, na mitologia deles, o Deus, ele era o todo-poderoso. Ele ia com a mulher do outro na noite de núpcias e fazia filho com ela, e o outro ainda tinha que dar um sorrisinho. Então isso era o conceito de todo-poderoso na mitologia. O Zeus foi com a mulher do anfitrião, que era virgem casada. Então a mulher, para ser virgem casada, só existe um dia na vida, que é a noite de núpcias. E no lugar do noivo que se casou com a noiva, eles se tornaram marido e mulher. No lugar do marido fazer o filho com a mulher, o Zeus fez o filho com a mulher do anfitrião. Esse filho nasceu o Hércules, e esse é o conceito de um todo-poderoso da mitologia. Quer dizer, se ele consegue fazer uma atrocidade dessas, que o marido ainda tem que dar sorrisinho, ele conseguiu fazer uma atrocidade dessas, então ele é o todo-poderoso, não tem ninguém mais. Quer dizer, ele fez uma crueldade dessas e ninguém assassinou ele, ele é o todo-poderoso. E os romanos deturparam a mitologia dos gregos, trocaram os nomes dos deuses, trocaram as estátuas, mas continua a mesma mentalidade. Quer dizer, a mitologia dos gregos saiu da Grécia para Roma, mas levou a Grécia junto. Depois os romanos precisavam de uma solução para, dentro da cultura deles, que eles pegaram dos gregos, diz a Gemara, os romanos não tinham língua própria, o latim era a língua de outro povo, como o brasileiro fala português, uma coisa assim. Os romanos não tinham religião própria, eles pegaram a religião dos gregos e deturparam. Só que nessa cultura grega tinha um problema. Quem assassinasse, sendo que o imperador ele era um deus, quem assassinasse o imperador, ele se tornava um semideus. Recebia um upgrade espiritual. Assassinando, ele ficava mais importante.
Essa é a cultura. Isso é chamada de cultura. Não se esqueça, não chamem isso de problema psiquiátrico, chamem isso de cultura. Você assassinando alguém, você fica importante. Eles chamam isso de cultura. De qualquer maneira, não é a nossa cultura. De qualquer maneira, os romanos sempre tiveram um problema desses. Israel era um estado no Império Romano. Israel tinha uma religião que o Deus nomeava o rei. Quer dizer, o profeta Shmuel nomeou Shaul como o primeiro rei de Israel. O profeta Shmuel ungiu o rei Davi como o segundo rei de Israel. E por causa disso, ninguém podia assassinar o rei. Na hora que uma pessoa foi para o rei Davi e inventou uma história, falou para ele: eu matei o seu inimigo, Shaul, o rei Davi ficou bravo, falou: é proibido assassinar um rei, porque o rei foi ungido por Hashem. Então os romanos, eles precisavam disso. De todo o resto eles não precisavam, mas disso eles precisavam. Eles abaixaram a cabeça. Você perguntava para um romano na rua onde é a Terra Santa, ele vai te falar Israel, mas não vai falar isso com alegria. Que é o povo escolhido, o povo judeu, mas ele não vai falar isso com alegria. Mas o que eles precisavam se submeter a uma humilhação dessas? Pegar a nossa religião, ter que concordar que a nossa terra é a Terra Santa, ter que concordar que o nosso povo é o povo escolhido, porque eles precisavam disso, eles precisavam desse detalhe que era mostrar para todo mundo que Deus nomeou o rei, e se você assassinar o rei, você não se torna um semideus, você se torna um assassino que foi se meter com Deus. Quer dizer, foi comprar briga com alguém que é mais forte do que você. Isso eles conseguiram. O Império Romano se tornou cristão, mas eles saíram da mitologia e levaram a mitologia junto com eles. Então eles pegaram todos os conceitos mitológicos de deuses e deusas, de mãe de Deus, de tia de Deus, de prima de Deus, que se Deus tem mãe, tem tia, tem prima, tem sobrinho, tem tudo. E o maior de todos esses conceitos é o conceito de o Todo-Poderoso da mitologia, que o Zeus foi com a mulher do anfitrião e fez o Hércules, e isso tinha que ser na noite de núpcias, porque se fosse um dia antes ou um dia depois, ele não seria o Todo-Poderoso, mas tem uma relação com a noiva na noite do casamento, na noite de núpcias, no lugar do marido dormir com a mulher, o outro vai dormir com ela. Então isso era o conceito de Todo-Poderoso da mitologia. Então eles pegaram isso, eles saíram da mitologia, levaram a mitologia junto com eles. Eles colocaram lá que o Deus foi com a mulher do José e fez o JC, e para ela ser virgem e casada tinha que ser na noite de núpcias. E eles colocaram esse conceito de Todo-Poderoso na nova religião que eles inventaram. Só que aí ficou um problema, que o conceito judaico da pessoa mais importante do mundo é o Mashiach. E para ser Mashiach você tem que ser filho do filho do filho do filho do filho do rei Davi, do rei Salomão, do rei Rehavam, dos reis da Judeia, que foram... O rei Davi, ele foi ungido por Hashem, por meio do profeta Shmuel. Aí eles colocaram lá que José era da tribo de Judá, e José era... Mas o que adianta já colocar o José? Se eles já colocaram num conceito da mitologia que o José não tinha nada a ver com esse... Aí foram pegar ele para falar: tá vendo? Também de acordo com o conceito judaico. Então, para que não aconteça essa bagunça na nossa religião, quer dizer, o que eles inventaram uma religião, a religião deles tem toda essa bagunça, não é problema nosso. Pelo judaísmo é proibido inventar uma religião, quanto mais uma idolatria. Inventar uma religião já é comparado à idolatria, quanto mais inventar uma idolatria. Então, para que não acontecesse essa bagunça já a princípio, Hashem, Deus, ele já planejou tudo isso. Ele já sabia que isso é uma coisa normal. A pessoa sair do Egito e levar os conceitos do Egito junto com ele. Levar os princípios da fé egípcia junto com ele. E depois, quando recebessem a Torá no Monte Sinai, eles iriam adaptar a Torá aos conceitos egípcios e ia dar um cristianismo da vida. Ia dar uma mitologia
pegaram lá a religião dos gregos, o nosso Pentateuco, inventaram uma religião, fundiram, deu cabeça de um bicho, corpo de outro, pé do outro, uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Aí foram convencer as pessoas a pegar essa nova religião. Todo mundo viu que era um absurdo. Aí falaram, não, ou você se torna cristão ou você vai morrer na fogueira com mulher grávida, 10 crianças pequenas. E assim foi o meio de divulgação deles, né? Nem o islamismo precisou desse meio de divulgação. Os muçulmanos, eles deram desconto no imposto de renda, eles fizeram os fiéis deles a fidelidade dessa maneira. Cartão de fidelidade, você ganha um imposto reduzido. Por meio disso, que no seu cartão de fidelidade está escrito que você é muçulmano. Então, sim, agora o nosso querido Yoni vai acrescentar um detalhe. Souberam fazer negócio. Oh, tá vendo? Então, mas nem os muçulmanos precisaram desse método de ou você se torna cristão ou você vai morrer queimado na fogueira com mulher grávida, com as crianças pequenas e todo mundo aplaudindo. Então, por quê? Porque era uma religião inventada sem pé nem cabeça, pegaram... E tudo isso começa onde? Que eles saíram da mitologia e levaram a mitologia com eles. E o que acontece na saída do povo de Israel do Egito? Aconteceu uma coisa assim. Eles saíram do Egito e levaram os conceitos egípcios junto com eles. Então, Hashem não deu para eles a Torá na saída do Egito. Hashem pediu para eles, durante 49 dias... cada dia retificarem uma... agora, palavra em português, né? Quando você tem a tabela periódica, como chama cada item da tabela periódica? Uma formação, uma formatação, uma... Deixa o Yoni pensar por enquanto, mas cada dia a gente teria que reformular uma variação das nossas medot. Depois vamos encontrar a palavra em português, ou seja... Retificar, não. Como chama a própria variação? Tipo, na tabela periódica tem os itens, eles são o quê? Depois vocês me escrevem aqui nas observações do vídeo. De qualquer maneira, 49 dias a gente teve que cada dia consertar, cada dia nós tivemos que reformular um nível de consciência, um nível de crença. Ou seja, tivemos que reformular todos os nossos sentimentos, saímos do Egito, levamos o Egito junto, tínhamos 49 dias para gradativamente, em 49 etapas, tirar o Egito de nós. Depois disso, pudemos receber a Torá no Monte Sinai. Quer dizer, já estávamos em configuração original de fábrica, depois de 49 etapas de limpeza. Cada dia a gente tirou um pouquinho do Egito de dentro de nós e chegamos à configuração original de fábrica, recebemos a Torá, novo software. O mesmo acontece quando uma pessoa sai da mitologia, sai do cristianismo e de outras idolatrias. Ele sai do cristianismo, sai do Egito, mas leva o Egito junto para o judaísmo. Então ele traz aqueles conceitos que Deus é ruim, Deus é tirano, o conceito de todo-poderoso é que ele te acaba com a vida e você tem que dar um sorrisinho, que ele não está interessado no que você faz de bom, ele só está interessado em te perseguir, em procurar uma coisa errada que você fez para ficar te jogando isso na cara o tempo todo, ficar te humilhando, te quebrando a autoconfiança. Não precisa entrar em detalhes e detalhes e detalhes, só você pega a linguagem das traduções, que no original você fala Baruch Atah. Na religião judaica você chama Deus de você. Deus está aqui, seu pai te segurando no colo, preocupado com você o tempo todo. E lá você já fala vós. O vós, tipo, ele está lá em cima do Monte Olimpo, está com o nariz empinado. Tudo que você faz de bom não serve para nada. Ele está esperando você fazer uma coisa ruim para te pisar, para mostrar que ele presta, você não presta, ele é todo poderoso, você é um nada poderoso, e para mostrar quem manda aqui. E
E a pessoa sai do cristianismo, leva o cristianismo junto, ele acha que Deus é ruim, ele acha que Deus é tirano, ele acha que Deus é cruel, ele está sempre com medo, então ele reza para terminar, reza para não ter mais um argumento para Deus jogar na cara dele. E eu não vou entrar aqui em detalhes, eu não estudei psiquiatria, mas devia ter uma área na psiquiatria para cuidar disso, como se fala, uma especialidade na psiquiatria só para cuidar desse tipo de problema, tipo, tirar esse Deus, esse conceito de Deus, tirar isso da cabeça da pessoa. Mas em relação a Shavuot, Hashem deu para a gente 49 dias, que em 49 etapas nós tiramos o Egito do nosso coração, e aí nós pudemos receber a Torá no Monte Sinai. O Monte Sinai, ele estava no meio do deserto. O deserto é o lugar mais humilde do mundo. O deserto não tem plantas. O Monte Sinai é a montanha mais baixa do mundo, quer dizer, 1 centímetro abaixo disso já não é mais montanha. Então ele é a montanha mais humilde. E na hora da entrega da Torá, Hashem fez todas essas flores, cobriu o Monte Sinai de flores. Todo mundo viu que era um milagre muito grande. Hashem enfeitou o Monte Sinai. Por isso muitas comunidades costumam encher a sinagoga de flores, encher a casa de flores para Shavuot. Muita vegetação. Então, que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Nosso querido Yoni vai para Israel, mas ele vai continuar fazendo o nosso aplicativo de lá. Quer dizer, quem fez o aplicativo é o Luciano Moshe Menegatti, só que o Moshe deu pra gente o aplicativo que ele fez, e o Yoni, ele todo dia acrescenta lá coisas. Eu não verifico isso, vocês verifiquem e pode dar bronca. E todo dia ele tem que acrescentar lá alguma coisinha. Com certeza ele deve fazer isso, espero que sim. Não vou verificar mais. Como eles fazem para baixar o aplicativo? Isso. Vão lá no Play Store. Né? Vocês buscando por Rabino Gloiber, vai aparecer. O primeiro aplicativo que vai aparecer lá para vocês é a figurinha de um rabino barbudo com um chapéu, a cara do Tate. Oba! Vai aparecer lá o Rabino Gloiber. Tate em Yiddish quer dizer papai. Então, vão lá no Play Store, busquem por Rabino Gloiber e vai aparecer o aplicativo do Rabino. Aí lá vai ter aba para Parashá, para as redes sociais do Rabino, para todos os conteúdos do Rabino, para vocês acompanharem. E inclusive uma rádio que toca músicas judaicas, e para vocês acompanharem, colocarem do lado da cabeceira. E quem faz a rádio? O Moshe, Noach Yitzhak. Noach Yitzhak, muito bom. Então vão lá e baixem o aplicativo, pessoal. Oba, então muito obrigado para todos. Então ele vai morar em Israel, vai ajudar a gente de lá, vocês fiquem em contato com ele por meio do aplicativo. Tem como entrar em contato com você no aplicativo? Não, no aplicativo não. Então coloca lá o seu WhatsApp, alguma coisa assim, mexa assim. Então ele vai colocar o contato dele no aplicativo, só agora que eu descobri que não tem. Olha. Por isso que não leva bronca até agora, né? Então que Hashem dê a todos vocês um Chag Shavuot Sameach. Já estamos na reta final. Esse é o último Shabbat antes de Shavuot. E é o último Shabbat que o nosso querido Yoni está no Brasil. Então aproveitem. Sim, último Shabbat. Depois é o Shabbat de Shavuot. Depois Shabbat de Shavuot. Mas o último Shabbat que você está com a gente. Tá vendo? O último Shabbat que nós estamos com ele. Depois Shavuot a gente vai estar no interior. E a gente vai para Nazaré Paulista. E ele vai estar em casa, aí você já conversa com ele depois, é onde ele vai estar, se quiserem se despedir, tudo, fazer um lechaim. E Atzlacha, Briut, Panassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Quer mandar o seu nome para o Kotel, para ele ler o seu nome lá, então ele vai colocar o contato dele no aplicativo, que eu não sabia que não tinha ainda. Vocês mandam para ele pelo contato do aplicativo e ele lê o nome de vocês no Kotel. Rezar por todo mundo. Amém. Bekol Tov.